Guarda um pouquinho. Boa noite, pessoal. Estamos dando um tempinho para os nossos queridos começarem a entrar. Cadê vocês? O frio encolheu a todos? Oi, Flavinha. Pessoal de Imbé aparecendo. Frio congelante. A Frozen está bem aí, porque ela andou passando por aqui. Wanda, querida, quanto tempo! Boa noite. Pronto, o pessoal já está aquecido. A Estefânia está... Boa noite, Estê. Tudo bem? Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou colocando grandes notícias para todos nós. Primeira notícia maravilhosa é que agora nós vamos começar a operar já pela página, que nos dá várias opções, né? O que aconteceu? Nós estávamos dentro de um grupo público e agora nós precisamos nos expandir, né? Precisamos trazer todas as atividades que nós temos na nossa sociedade para o virtual. E se vocês clicaram lá na página, hoje a área da infância e da juventude postou maravilhas, convidando as crianças e os jovens para o trabalho que vai ser feito virtual, né? E a chamada está maravilhosa, editada por uma jovem maravilhosa também, a Astrid, que é também evangelizadora. Então, curtam ali no grupo do AIJ, que é a AIJ, que a gente fala, né? Que é assim que a gente soletra, e vocês vão amar a chamada. É uma coisa assim emocionante. E por que a página? Porque a página nos possibilita alcançarmos mais pessoas, né? O grupo público é um grupo fechado. Todas as pessoas que querem entrar no grupo, elas precisam de autorização. A página não, é só curtir e já está dentro e vai sempre receber todas as informações e todas as atividades que tem no virtual. E assim, ó, não percam, então, a semana que vem, chamem os seus filhos, os seus netos, para assistir a evangelização. Eu ainda não posso dizer o horário, mas eu tenho a impressão que assim que termina a nossa, começa a deles, tá? Depois a Estefânia vai passar direitinho as informações para vocês, certo? Avisos. Avisos. Acho que é isso. Os atendimentos fraternos. Os atendimentos fraternos continuam. Nós temos aquela central de telefones, não só para o atendimento fraterno, mas para o DAPS, prece e radiações, para... Tem mais? Tem mais um. Área da família. Desculpe, chefe Braulio, quase que eu me esqueço da nossa área, né? A nossa área também está lá à disposição. A família, se estiver necessitando, é só ligar para aquele telefone que o Braulio entra em contato. E os nossos irmãos colaboradores, não esqueçam de depositar a sua quantia, porque a dona Regina precisa para a manutenção do grupo. Ok? Podemos começar? Olha, tem alguém aqui nos chamando, nosso querido irmão Pedro, Simão Pedro, para que façamos a nossa viagem semanal até a sua cidade, a cidade de Cafarnaum, não é? Pois a sua casa já está pronta
para nos receber. E vocês sabem que nesta casa há uma figura maravilhosa, de um brilho que nós não podemos imaginar, que é o nosso querido irmão Jesus. E ele está lá reunido com os seus apóstolos. E ele vai começar uma história. Hoje, o título da história é O Educador Conturbado. E começa assim, gente. Comentava André, o apóstolo prestativo, sobre as dificuldades que nós temos de nos aperfeiçoarmos, de nós nos afeiçoarmos às novas verdades, ou seja, as coisas do Evangelho, a boa nova que Jesus nos trazia naquela época, e nós ainda, sejamos sinceros, até hoje, nós temos dificuldades de nos afeiçoar a estas boas novas que Jesus nos traz, não é? E ele então pediu um tempo, o mestre, respirou profundamente e começou a contar uma história que começa assim. Era uma vez um homem forte, capacitado para vários serviços de reparação e reajustamento. Sabedor disso, um anjo pediu o seu auxílio para alguns concertos. Este senhor usava ferramentas. Que tipo de ferramentas ele usava? Martelo, grosa, lima, maçarico, etc. Ferramentas que são usuais de um faz-tudo, de alguém que arruma coisa, que conserta coisas. Quais eram os consertos que o anjo, então, a ele pediu? O anjo pediu para ajustar algumas pessoas. Pessoas estas que queriam ingressar no paraíso. E para ingressar no paraíso, precisavam de alguns consertos. O primeiro, a quem este homem forte foi ajustar, era um aleijado. A segunda era uma senhora coxa. O terceiro foi um homem cheio de chagas no corpo inteiro. O quarto foi um jovem perdido em maus costumes. E a este jovem, porém, foi dado trabalho e muita contenção. E a sua tarefa, então, foi completada. Os concertos que este senhor fazia, com todas as suas ferramentas, eram por demais doloridos, né? Os pacientes urravam de dor. Porém, realizados os concertos, todos ficaram aptos, então, para ingressar no paraíso. Era esse o objetivo de todos. Dito homem que a todos consertava, certa feita ele cansou das suas atividades na terra. Então dirigiu-se ao anjo que havia delegado a ele essa tarefa de consertar estes irmãos que com ele estavam no caminho da vida. Ele dirigiu-se ao anjo e disse: cansei de estar aqui na terra. Eu gostaria de ir para o céu. O anjo, então, acatou o pedido deste irmão, né? Porém, disse a este senhor, o faz-tudo, que ele usasse as suas ferramentas para também se autocorrigir. Ele tinha os pés tortos, os braços deficientes, os olhos defeituosos. De posse das suas ferramentas, o martelo, a grosa, a lima, o maçarico, começou o seu próprio concerto, que vocês devem imaginar, deve ter sido muito doloroso. Porém, em razão deste momento muito doloroso, ele não suportou as dores e desistiu. Revoltado com a exigência para entrar no paraíso, passou então a blasfemar, a lançar injúrias contra Deus. Sozinho e revoltado,
contra tais procedimentos, o anjo não teve outra alternativa, então, senão confiá-lo a outros educadores, a outros consertadores, que usaram, então, as mesmas ferramentas. Apesar de dolorido, o reajustamento era necessário, foi feito, e este homem, então, conseguiu ingressar no reino dos céus. Essa foi a história que Jesus contou a André e os seus apóstolos. A verdade é que, em razão das limitações intelectuais daquela época, e algumas nossas em entender a Boa Nova, Jesus usava de figuras para poder fazer com que as pessoas, então, entendessem como é que era. Qual era o foco da história? Eles queriam ir para o céu. O que é o céu para nós? Para os nossos irmãos católicos, o céu é um espaço físico, né? Bem acima das camadas da terra. Para nós espíritas, o que é o céu? O céu é um momento de consciência, um momento consciencial, não é? Onde nós estamos em paz conosco mesmo, conscientes de que fomos úteis. E quando nós estamos do outro lado da vida, no mundo espiritual, nós também temos este momento de céu, porque nós temos a consciência, e nem todos têm, de que fizemos não tudo o que era determinado a fazer, mas fizemos aquilo que era possível fazer. Nos sentimos úteis. Então nós temos um momento de consciência. Nós estamos no céu, na tranquilidade, na serenidade. Mas para que a gente alcance isso, nós não podemos nos isolar, nós não podemos nos insular, não é? Há necessidade da relação, não é? Se nós formos buscar lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou o que era a reencarnação, qual o seu objetivo, a encarnação? E os bons amigos responderam: Deus impõe a encarnação aos espíritos para que eles possam crescer e evoluir. E quando eu me atrevo a dizer que quando tudo o que é imposto, ele exige um certo esforço para que a gente possa chegar ao fim, não é? Então, retomando aquilo que eu disse, não é? O processo de evolução a que todos nós estamos submetidos, ele só ocorre por meio do relacionamento. Porque sozinhos, como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos fazer alguma coisa? Como é que nós vamos nos sentir úteis se nós estamos sozinhos, insulados, sem que ninguém esteja à nossa volta? Então nós buscamos o relacionamento. Porém, na narrativa da história, nem todos os relacionamentos são doces, suaves, que nos trazem momentos agradáveis. Por vezes, os relacionamentos são dolorosos, nos trazem fragilidades, produzem lágrimas. Dá para ver pelo tipo de ferramenta que ele usava. Né? Não eram ferramentas dóceis, né? Martelo, grosa, lima, maçarico. Então, são ferramentas que doloridas. Então, e assim, a problemática de cada pessoa ali. Um era paralítico, coxo, né? O outro tinha chagas. Então, imagina moldar, né? Colocar a lima, né? O que tinha chagas, segundo a história que Jesus contou, este homem usou de um maçarico para poder queimar
né? A verdade é que Jesus usou de figuras, Sim, é figurado, né? metafórico. Para mostrar que, por vezes, esse nosso processo ele é muito dolorido, não é? E o que nos toca fazer? Resignação. Nós não estamos aqui em férias, né? Mário Quintana diz que, e eu já repeti para vocês e repito de novo, a vida são lições que nós trouxemos para fazer em casa. Então nós estamos submetidos a este fogo intenso, a essas tentações, a essas provas, neste processo de relação, inter-relação, interface com aquelas pessoas que estão conosco, não é? E às vezes isso não é tão fácil, né? Às vezes é muito dolorido. A resignação ativa, né? Do entendimento, do porquê que aquilo está acontecendo. O que mais que nós podemos depreender dessa história que Jesus nos traz? Que quando nós almejamos alguma coisa, nós almejamos a mudança. E quando nós almejamos a mudança, nós temos que nos transformar, não é? Ou seja, deixar comportamentos antigos e agregar comportamentos novos. O que é isso, senão o processo de reforma íntima, não é? Conhecer os nossos equívocos, conhecer as nossas limitações, não é? Ter uma programação consciente do que nós queremos, da onde nós queremos chegar, não é? Um planejamento. E certamente isso, não é? Quem sou eu para dizer para vocês que nós não concluímos numa única existência. Mas, se nós estamos nessa, salvo o melhor juízo, este é o momento, não é? De nós apararmos as nossas dificuldades e nos embretarmos nessa esteira da reforma íntima. É tão simples assim? Não, não é simples assim. Por vezes, como eu disse anteriormente, reafirmando a história de Jesus, nos traz dores. Santo Agostinho nos disse que talvez um atalho seja importante. Qual é o atalho? O processo do autoconhecimento, não é? Aquele momento de introspecção. Quem é o rouco? De onde é que ele veio? Como é que ele age? Como é que ele reage? Quais são as intenções do rouco? Como é que ele faz, o que deixa de fazer? Será que ele está no caminho do bem ou está no caminho do mal? Por vezes, este processo de autoconhecimento pode nos trazer situações também dolorosas. Porque quando nós nos embretamos neste processo de autoconhecimento, o que vão surgir? As nossas dificuldades. E diante das nossas dificuldades, a consciência nos cobra. E aí vem o quê? A culpa. Por vezes pesa. Mas nós temos que saber trabalhar com a culpa, não é? Até porque se nós erramos, é porque em algum momento nós fraquejamos, ou porque nós somos fracos ainda, porque nós nos deixamos levar pela tentação, ou porque nós desconhecemos a lei de amor. Então, não nos sintamos culpados. Apenas tenhamos a consciência do erro, a fim de que a gente possa crescer e melhorar. Eu acho interessante a maneira com que essa tua fala, para o nosso contexto, é entendido. Mas ele teve que usar aquele contexto da dor física, né, das dificuldades físicas, para que eles pudessem entender a lapidação necessária para que eles atingissem o paraíso, né? E isso era através da dor. E ele mostrou um gesto de dor física. Claro que a gente, com o entendimento doutrinário, nós podemos fazer o link dessa moral, a mudança íntima,
enquanto que lá ele teve que ter esse recurso da dor para que a pessoa pudesse, para que aquela pessoa pudesse vencer, porque assim, nós entenderíamos falando, mas veio coxa porque precisava, veio com chagas porque precisava, mas naquele tempo ainda não poderia ser dito isso, porque muito foi dito e muito não foi entendido. Então, essa linguagem figurada era importante na época para eles poderem entender. Essa linguagem mais fácil que nos traz o entendimento foi a partir de uma época chamada Iluminismo, quando surgiu o Espiritismo, trazido pela pedagogia, sabedoria de Kardec. E Kardec nos disse de uma maneira lúdica que nós estamos num mundo de provas e expiações, não é? Por vezes as provas são pesadas, mas aqueles que estão em expiações sofrem muito, dores físicas, o coxo. Nós temos hoje a nossa realidade, não é? Os nossos irmãos cegos, não é? Os nossos irmãos com limitações mentais, não é? Limitações de motricidade, são expiações. Esses sofrem muito, têm dores físicas, mas a dor, queridos amigos, é do corpo. Porque quando eles estão emancipados do corpo, durante o seu sono, eles podem perceber, não é isso. Porque a limitação fica no corpo. Em espírito, emancipados do corpo, eles não têm. Então, vejam a justiça de Deus. Há a possibilidade de um exercício de conhecimento, e este conhecimento faz com que eles tenham resignação com aquele momento, porque aquilo é passageiro, é temporário. Eles precisam limpar o seu perispírito. É lógico que se Jesus tivesse dito isso aos seus apóstolos, né, eles não teriam entendido. Então ele precisou usar destas figuras da ferramenta, do formão, não é, do martelo, para limpar, digamos assim, o perispírito daqueles irmãos, para que então eles pudessem estar em condições de chegar ao reino dos céus. Interessante que enquanto ele estava aplicando esse corretivo, enquanto ele estava usando a ferramenta, ele não estava assistindo nada. Ele era um educador. Ele era um educador. Mas no momento em que essas ferramentas foram para ele se educar, foi muito dolorido e ele não aguentou. Ele não aguentou. A nossa irmã Cora Coralina, ela tem uma máxima que diz assim, relembrando o educador, não é? Ensine tudo que você sabe, mas aprenda com aquilo que você ensina, não é? E o nosso homem forte, não é? Ele era um educador, um reajustador, digamos assim. Ele levou, reajustou, limpou. Mas quando foi o momento dele se auto-aplicar, ele não conseguiu. Ele precisou, então, de um auxílio de terceiros que foram trazidos pelo anjo. Sempre é importante lembrar que nós nunca, pela bondade do Pai, estamos sozinhos. Sempre nós teremos alguém que venha nos auxiliar, porque nós somos limitados, não é? Muito limitados. Por isso que às vezes a gente aplica determinadas lições que nós não praticamos ou porque são coisas que a gente vem trazendo de uma geração a outra, né? Se serviu para mim, vai servir para eles também, né? Para os meus, e assim nós vamos fazendo essa aprendizagem, mas, na verdade, se nós colocarmos agora como a questão da ferramenta, uma coisa se eu não provei em mim, vai ser muito difícil de eu ver como que aquele outro vai conseguir assimilar, qual o sentimento, qual a possibilidade ou não de ele conseguir, porque eu e ele somos diferentes, completamente diferentes. Importante o que a Beth está nos alertando, né? Que valor tem
você sair do seu eu e se colocar no eu dos outros, com as mesmas condições que o outro tem, para que você possa entender que ele tem dificuldades, que ele tem limitações. Isso chama-se empatia, e nem sempre nós temos a capacidade de entender isso. Peço permissão para vocês para ler uma partezinha final da história, certo? Em que Jesus chama a atenção dos ouvintes. E como nós estamos na casa de Pedro, nós também somos ouvintes. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, Jesus concluiu: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Bom, isso são palavras de Jesus que nos são trazidas pelo nosso irmão Neio Lúcio. Que maravilha isso que Jesus está nos mostrando, nos ensinando, porque de uma maneira ou outra, queiramos ou não, e isso eu tenho repetido nos nossos encontros, nós somos, por vezes, educadores, por vezes nós somos educados, por vezes nós vemos, por vezes nós somos vistos. E neste processo de educação, a que nós estamos todos submetidos, ele diz: usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda. Sejamos tolerantes, pacientes. De que adianta dar um grito com um filho nosso? Ele não tem deficiência auditiva. Eu tenho, porque já sou velho. Mas ele não tem deficiência auditiva. Ele tem talvez dificuldade de entender. Então o que nós temos que fazer? Paciência, didática, tolerância, para poder levar a ele a verdade que você está tentando passar. Talvez, num primeiro momento, ele não reaja positivamente como você espera, mas a semente, queridos irmãos, ficou plantada. O que mais que Jesus nos diz? E aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. É que, se nós vamos aplicar aos outros, apliquemos em nós mesmos primeiro. Tem uma máxima que Jesus nos diz: não faça aos outros aquilo que não gostaria que os outros te fizessem. O que mais? E aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. O que nós podemos entender? Que cada um tem o seu momento de entender e ir adiante. O que nos toca? Paciência para entender quando é que chega este momento. Tem uma frase que nós sempre falamos no meio espírita, né? Que nós chegamos na doutrina pelo amor ou pela dor. Né? Aí agora se acrescenta, alguns acrescentam, não, pela curiosidade, eu entrei pela curiosidade. Né? Então, isso é muito certo, porque às vezes quando nós não conseguimos resolver uma situação de saúde ou de alguma outra coisa que não tem mais recurso, nós procuramos uma outra alternativa. E quando nós começamos nos apropriar dos princípios doutrinários de Kardec, né, da doutrina, nós vemos uma coerência.
porque Kardec ele não nos impõe um tempo. Nós sabemos que a cada retorno nesse planeta, nós viemos para trabalhar alguma coisa. Por quê? Porque a ferramenta que nos foi colocada numa anterior, nós achamos muito pesada. Mas isso não quer dizer que é um todo, né? Tudo foi isso. Não. Em determinada situação, nós estamos retornando para fazer a adequação. Se vai ser por dor física, por dor moral, não sabemos. A cada um vai ser dado a ferramenta. Então, é esse o olhar que nós temos que ter em relação ao outro. Porque muitas vezes uma coisa que para nós é light, para aquela outra pessoa não é. Empatia? Né? Como que ele está sofrendo todo por uma bobagem? Mas ele é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Então, essa leitura amorosa de entendimento nós temos que ter. Muitos irmãos que ainda desconhecem a doutrina espírita, eles nos perguntam, né? Mas se eu não me lembro do que fiz e quem fui, não é? Como é que eu vou saber o que eu preciso me melhorar nesta existência para chegar ao paraíso? As tuas limitações, a tua consciência te mostra onde é que você precisa melhorar. A tua agressividade, a tua impaciência, a tua intolerância. E hoje nós estamos com uma ferramentinha aí maravilhosa, A né? convivência. A pandemia. Né? Um pequeno serzinho que está nos isolando de todo mundo, que a gente quer abraçar, a gente quer respirar sem a máscara, a gente quer viver. E nós vivíamos numa correria, numa situação tão louca, que agora esse serzinho está nos trazendo. Não é martelo, não é grossa, não é lima, não é maçarico, mas que está dando dor em muita gente, tá? Bom, é isso? Conviver significa viver com. Então, que esta convivência seja a mais leve, a mais perfumada, a mais tranquila, a mais amorosa possível, já que nós não precisamos de martelo, lima, Como é grosa que é? e Assim, maçarico, não? Nós só precisamos nos amar, nos entender, não é? Que Jesus sempre possa adoçar as nossas almas. Eu não tenho mais nada para dizer para vocês, apenas de que estou com uma saudade muito grande, porque como bom gringo que sou, eu gosto de beijar e abraçar. Beijo para vocês, eu acho que a Beth vai fazer a prece de encerramento. o chefe Braulio manda um abraço para todos. E chegou a hora de nós voltarmos para os nossos lares, para as nossas cidades, e dar um até logo para os nossos companheiros lá de Cafarnaum. E antes de sair, vamos fazer um olhar de agradecimento, aquele olhar de gratidão ao nosso Mestre Jesus, que mansamente nos acolhe semanalmente, para que nós possamos usufruir daquela paz, daquela harmonia que ele congraçava naquele pequeno ambiente, que nós possamos trazer junto conosco esses fluidos salutares, de bom ânimo, de esperança, com o coração repleto de resignação, porque tudo tem um momento de terminar. Mas temos que estar pacientes, tolerantes, fazermos
as nossas atividades com tranquilidade, nos cuidando. Por isso, Mestre, mais uma vez, como pedintes que somos, cuida de nós, cuida dos nossos lares, cuida dos nossos irmãos, cuida do nosso planeta. Que tu possas, junto com a espiritualidade ativa, soprar esse pó que está pairando sobre a nossa terra e que possa levar, que esses ventos possam levar para o infinito e transmutar em energias de amor e de esperança. E assim, mais uma vez nós te agradecemos a oportunidade deste encontro através da Sociedade Espírita Esperança e o Núcleo Ivan de Albuquerque. Fique em paz e que assim seja. Tchau! Tudo de bom! Bom frio para vocês. Aqui tá frio, muito frio. Beijo em todos!